Saudações, meus queridos, muita paz, muita luz. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pleiadianos. Meu nome é Ariel Espíndola e eu saúdo a cada um de vocês, os novos inscritos que estão chegando e vocês também, que fazem parte do nosso canal desde o início. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês do nosso canal no YouTube com 107 mil inscritos, vocês dos meus dois Facebook e também do Instagram. Para quem entrou agora, eu gostaria de perguntar se o áudio está funcionando, se o áudio está bom. E hoje nós vamos falar sobre a nossa conexão com a espiritualidade e como que nós nos conectamos com a espiritualidade de uma forma saudável. Eu separei aqui uma frase que vai servir de início para a gente falar sobre isso. A religião ou a espiritualidade adestra o homem da mesma forma que o homem adestra o cachorro, usando recompensa, obediência e castigo. Ok? Então, vocês prestem atenção. A maior parte das religiões e das doutrinas que existem, elas usam esse sistema de manipulação e controle, que é usando a recompensa, a obediência e o castigo. Ou seja, se você obedece, você tem uma recompensa. Se você não obedece, você tem um castigo. É o mesmo método para os treinadores de animais, de gatos, de cães, ou treinadores de animais selvagens, que usam para adestrar um animal. Só que aqui eu preciso fazer um pequeno parênteses aqui para vocês. Bom, como na maior parte, nós aqui no Brasil e até mesmo fora do Brasil, nós conhecemos bem o cristianismo, eu gostaria de falar com vocês sobre essa relação de obediência, recompensa e castigo. E como que isso veio parar na religião, como que isso veio parar na espiritualidade, no espiritismo, na Umbanda e em várias outras linhas que também têm esse tipo de pensamento. Umas mais fortes, outras mais fracas, a depender do dirigente, daquele que está à frente. Mas Deus não é amor? Deus, a fonte criadora, a fonte que tudo é, não é amor? Ela é amor. Só que é um amor que, se a gente for fazer com que nós criemos as divindades, a nossa imagem, a nossa semelhança, ela vai ficar bem reduzida. Então, por exemplo, falando do Velho Testamento, do Deus Pai, existe a Torá, que vocês também conhecem como o Velho Testamento. Deus fez um pacto com Abraão e disse para Abraão que se Abraão largasse a sua família e deixasse todas as idolatrias, todos os outros deuses de lado e prestasse obediência a esse Deus faria de Abraão uma grande nação, multiplicaria os descendentes de Abraão, estaria sempre com Abraão, não é? Assim surgiu no Velho Testamento a aliança abrâmica entre Abraão e esse Deus chamado de Deus de Israel. Só que passado-se muito tempo, depois de Abraão, vieram outros personagens bíblicos. Nós temos que entender o seguinte: as escrituras sagradas, tanto o Velho Testamento, Torá é o nome em hebraico, elas foram inspiradas. Prestem atenção na palavra. Elas foram inspiradas por Deus. Não existe nenhuma tábua, nenhum papel que uma divindade tenha escrito por si só. Não existe. Então, o que acontece? Foram inspiradas. Então, quando essa divindade, quando Abraão estava, digamos assim, fazendo algo que ele achava que era certo, ele acreditava que Deus estava com ele, que Deus estava nos caminhos dele, estava fazendo coisas boas para ele. E quando Abraão acreditava que ele não estava fazendo uma coisa boa, ou que uma coisa ruim acontecia, Abraão acreditava que isso era um castigo divino. Por quê? Porque, mais uma vez, e o homem fez Deus a sua imagem, segundo a sua semelhança. Um grande abraço aqui para os nossos administradores, a Andréia Amaral, a Evani Dias, todos vocês também que auxiliam a nossa associação SOS Felinos.
Mas Ariel, nossa, Deus não é amor, mas há uma discrepância, parece tão grande do Deus do Velho Testamento para o Deus do Novo Testamento, que seria Yoshua Hamashia, que é o nome dele em hebraico, ou Sananda Jesus, ou Jesus Cristo, se vocês preferirem. Não eram os mesmos seres? Sim, eram os mesmos seres. A diferença é como que aqueles que foram inspirados, olha a palavra, inspirados a escrever, como que aqueles que foram inspirados a escrever, eles foram influenciados pela própria cultura, influenciados pela sua própria capacidade de distinguir o que é Deus e o que não é Deus. Então, eles escreveram todo o Velho Testamento segundo aquilo que eles acreditavam, segundo aquilo que eles viviam. Boa noite aqui, todo mundo que está entrando. Boa noite, boa tarde, bom dia, ao depender da hora que vocês forem escutar. Não, é a iluminação. A iluminação aqui não está muito boa, não. Deixa eu ver se eu consigo. Não, se aumentar muito também não fica bom. É a iluminação. Então, meus queridos, o que acontece? Esse Deus do Velho Testamento, tanto o Deus do Novo Testamento, os dois são o mesmo. O que muda é o tempo em que eles viviam. E é exatamente por isso que Sananda Jesus, ele veio justamente para mostrar que o homem, ele não foi feito para amar a fonte criadora, ou Deus Pai, ou Deus Mãe, ou a fonte que tudo é, por causa de, usando, né, no caso, a recompensa, a obediência e o castigo. Porque vocês param e pensam aqui comigo. Sananda Jesus, o que Sananda Jesus fez quando Sananda Jesus estava na Terra? Todas as pessoas que cruzavam o caminho de Sananda Jesus ajudava. Sananda Jesus dava de comer. Sim, Sananda Jesus dava de comer, dava pão, dava peixe, dava de comer. Sananda Jesus dava ensinamento. Para ele não importava se a pessoa era judia, se não era judia, se a pessoa era de uma outra cultura. Para Sananda Jesus não importava. Todas as pessoas que cruzavam o caminho de Sananda Jesus e pediam a ajuda de Sananda Jesus ajudava. Sananda Jesus curava sem ter a cobrança de, olha, eu curei você, então você me segue. Eu curei você, então a partir de hoje você vai ter que me seguir. Isso é um Deus de amor. Esse é o Deus de amor. Quando nós vemos que um Deus de amor é um Deus que não faz acepção de pessoas, que não faz acepção nem mesmo segundo as nossas ações, nós vemos o quão reconfortante é ter esse Deus nas nossas vidas, ter esse Deus conosco. Deixa eu ver aqui mais algum comentário. Tem até algumas pessoas até que acham, não é, que a Trindade, no caso, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E quando fala Espírito Santo, a tradução é Rua Rakodesh, que seria a porção feminina de Deus. Então seria mais fácil falar Deus Pai, Deus Filho e Deus Mãe, né? Então, o que acontece? Nós temos uma visão limitada de Deus. Somos nós que criamos esse Deus, a nossa imagem, a nossa semelhança. Então nós pensamos, se eu fizer tudo certinho, se eu fizer tudo bonitinho, se eu for um bom filhinho, se eu for uma boa filhinha, eu vou receber tudo de Deus e mal nenhum vai me acontecer. E isso não está certo. Por quê? A própria palavra mesmo de Deus diz que Deus faz chover sobre os bons e os maus, que Deus faz o sol nascer sobre os bons e os maus, que Deus bota o firmamento no céu sobre os bons e os maus, porque para Deus não existe bons e maus, só existe filhos. Mas aí, as ações que nós fazemos aqui, as ações que nós cometemos aqui, e muitas das vezes nós temos, né, que pagar aqui mesmo, ou arcar com as consequências após o nosso desencarne, isso não tem nada a ver com o amor de Deus. Isso tem a ver conosco, comigo e com você. Vou usar um exemplo mais simples para vocês. Digamos que você é um adulto
e você vê uma criancinha de, sei lá, 2 aninhos, que está começando a desenhar agora. Aí a criancinha vai lá, faz um desenho todo rabiscado, todo feio, vai lá e mostra para você e te dá de presente. Você vai olhar para aquele desenho como se fosse a coisa mais linda do mundo, vai falar: nossa, mas que desenho lindo, que desenho bonito, que desenho maravilhoso. Gente, que desenho lindo, não é? Se uma criança de 2 anos quebrar alguma coisa, quebrar um vaso, sem querer derrubar uma televisão, você pode até ficar bravo, nós como seres humanos, tá? Você pode até ficar bravo, pode até ficar brava, mas você vai deixar de gostar daquela criança? Você vai bater naquela criança? Você vai punir aquela criança? Você vai machucar uma criança de 2 aninhos de idade porque ela derrubou sem querer uma televisão, sendo que ela nem sabe o que é uma televisão e de preço, de nada? É exatamente assim que a fonte criadora nos vê. A fonte criadora nos enxerga como criancinhas, porque é isso que nós somos, como criancinhas de 2 aninhos de idade. Vamos pegar aqui das melhores pessoas que cometeram as ações mais bonitas que nós conhecemos, como as pessoas que cometeram as ações mais ruins. Tanto o primeiro grupo como o segundo grupo, esse Deus Criador enxerga elas da mesma forma, enxerga elas com esse amor, enxerga elas e fala: nossa, olha só, o meu filho, a minha filha está fazendo isso, isso, isso e isso. Além do meu filho e da minha filha estar prejudicando outras pessoas, está prejudicando a si mesmo. E a si mesmo, porque não há diferença entre os outros e nós. Nós somos um só, com o Pai, com a Mãe, com o Criador primordial. Então, o que acontece? Da mesma maneira, por mais que seja difícil compreender isso, da mesma maneira que Deus amou e ama Chico Xavier, Madre Teresa, Buda, Jesus, Gandhi, da mesma maneira também Deus amou Hitler, Deus amou Mussolini, Deus amou Osama Bin Laden. Por quê? Por mais que as ações dessas pessoas, as ações desses filhos tenham sido horríveis, isso perante a eternidade não é nada. Não é nada perante a eternidade. E perante a eternidade, cada um de nós, quando nós estivermos fora desse corpinho aqui, que nós estamos abrigando agora, quando nós estivermos fora desse corpinho, nós vamos ter uma compreensão melhor do que nós fizemos enquanto nós estávamos aqui. Por quê? Nós viemos para cá, para a Terra, nós viemos para esse corpo, nós esquecemos de quem nós somos, isso de propósito, nós esquecemos das nossas outras dimensões que nós vivíamos, nós nos desligamos, digamos assim, entre aspas, tá? Nós nos desligamos da fonte justamente para vivenciar essa infância de novo terrestre. E vivenciando essa infância terrestre de novo, nós temos a oportunidade de amar, nós temos a oportunidade de acertar, nós temos a oportunidade de errar. Então, quando você vai numa igreja aonde as pessoas daquela igreja elas estão usando recompensa, obediência e castigo, você pode crer que isso não é nada a ver com Deus, nem com a deusa, nem com a fonte primordial, e nem com nada. Se você vai em qualquer cultura, em qualquer seita, em qualquer segmento e que usa essas três coisas, não é a fonte primordial. Porque, gente, vocês parem e pensam aqui comigo. Nós pegarmos a fonte primordial e reduzir a fonte primordial ao nosso pensamento, ao nosso jeito de amar, é colocar a fonte primordial, o Deus que tudo é, a fonte primordial que tudo é, no mesmo nível que nós. É nivelá-lo ao mesmo nível que nós estamos. Então, a fonte primordial, ela é amor. A fonte primordial, ela existe, sempre existiu, é infinidade. A fonte primordial é a mesma fonte primordial aqui nesse mundo, em mundos paralelos, em mundos simultâneos, em mundos extraterrenos, em mundos extrafísicos, é a mesma fonte primordial. E a fonte primordial, ela é a única, com a única essência, a essência do amor. Não existe nada, absolutamente nada, fora da fonte primordial que não seja o amor.
qualquer coisa que você ouviu, que você aprendeu, que você leu, que disseram para você que a fonte primordial que vai te castigar, que você tem que ser um bom menino, que você tem que ser uma boa menina, que você tem que fazer isso e fazer aquilo para merecer algo, para merecer um céu, merecer estar no nosso lar, merecer estar... Não é por merecimento, é por amor. Não é por merecimento, é por amor. E eu digo mais uma vez, usando mais uma vez a analogia de um adulto que cuida de uma criança. Por que um adulto cuida de uma criança de 1 mês de idade? Porque merece? Nossa, a criança merece. Às vezes é porque é parente, porque é pai, porque é mãe. Às vezes não também. Mas é porque merece? Não. É porque aquele ser é pequeno, é um ser indefeso, é um ser que não conhece nada ainda. Então você se sente ali na obrigação, como ser humano, de cuidar daquele bebê, de cuidar daquela criança. E a partir do momento que aquela criança vai crescendo, vai evoluindo, a própria criança, com a sua ajuda, você vai ensinando para ela o que é bom, o que é ruim. Se ela tomar determinado caminho, isso vai machucar ele, isso vai machucar ela. Se ela andar por determinados caminhos, isso vai voltar para ela mesma, para ele mesmo. Então é só vocês pararem para pensar nisso. Todas as vezes que vocês se sentirem oprimidos, oprimidas, nossa, mas eu estou recebendo um castigo de Deus, estou recebendo um castigo das deusas, estou recebendo um castigo por tal coisa. Não existe castigo. Não existe castigo, porque Deus, a fonte primordial, ela é amor. E sendo amor, só existe amor dentro da fonte primordial. Então é isso. Gratidão a cada um de vocês. Se vocês quiserem que eu fale um pouco mais sobre isso, explane um pouco mais sobre isso, vocês deixem aqui nos comentários, que eu posso estar falando um pouco mais também. Se vocês quiserem que a gente faça um FAQ com perguntas e respostas, eu vou estar fazendo um FAQ com perguntas e respostas também. Mas lembrando sempre que, independente da religião, a fonte primordial que tudo é, ela é amor. Não existe absolutamente nada fora da fonte primordial que não seja o amor. Qualquer coisa que te disseram que é da fonte primordial fora o amor, é invenção humana. É o ego humano tentando transformar Deus em si mesmo. Ou seja, a nossa mania que nós temos, já que nós não compreendemos como que pode uma fonte primordial amar uma pessoa que faz coisas tão bondosas e que faz coisas tão ruins da mesma maneira. Justamente por nós ainda termos essa incapacidade. E que bom que nós temos essa incapacidade. Porque mostra para nós que essa fonte primordial que nós amamos está, há anos-luz à frente de nós sobre o quesito amor, sobre o quesito compaixão, sobre o quesito eternidade, sobre o quesito o que significa a transitoriedade do corpo. Esse corpo aqui que nós estamos vivendo e esse tempo e os tempos passados é um sopro perante a eternidade. Então um sopro perante a eternidade e um erro feito por mim, por você, independente do tamanho desse erro, para essa fonte primordial é como se fosse um bebezinho de 2 aninhos de idade que tivesse cometido um erro e que vai ter a eternidade inteira para aprender, para crescer, não porque vai ser castigado, não porque vai separar os bonzinhos de um lado e os malzinhos do outro, porque nós vemos hoje em dia na sociedade, mas a pessoa ela é certinha, ela vai na igreja, ou ela é espiritualista, ela faz tudo bom, faz tudo certinho, e mesmo assim acontece coisas ruins com ela, ela fica doente, de repente é assassinado sem motivo nenhum. E a mesma coisa que acontece com uma pessoa que é espiritualista e deísta, é a mesma coisa que acontece com uma pessoa que é ateia, ou que é de outra religião. Nós aqui na Terra estamos suscetíveis às mesmas coisas. As mesmas coisas. Da mesma forma que a fonte primordial, dentro do possível, protege, ama e ampara aquele que acredita ou não nela, ele faz a mesma coisa com quem ama e acredita nela. A mesma coisa. Só que quando acontece algo na nossa vida que foge da nossa compreensão, como por exemplo lá do livro de Jó, né? Que Jó perdeu
perdeu família, Jó perdeu filho, Jó perdeu dinheiro, Jó perdeu a saúde física dele. Jó estava ali, ó, agonizando. Só que ele percebeu que o quê? Jó percebeu que ele tem esse amor pela fonte primordial, não pelo que a fonte primordial pode dar para ele, mas pelo que a fonte primordial é. Então nós amamos a fonte primordial não pelo que ela pode nos oferecer, seja um céu, seja um plano espiritual superior, seja um biscoitinho, não. Nós amamos a fonte primordial porque a fonte primordial está em nós. Nós amamos a fonte primordial porque nós encontramos a fonte primordial dentro de nós. E quando nós agimos no amor, quanto mais nós agimos no amor, mais a fonte primordial se expande dentro de nós e mais próximo nós estamos da fonte primordial. Gratidão a cada um de vocês, muita paz, muita luz. Desculpa a iluminação aqui, tá? A iluminação não está das melhores hoje. E agradeço também a todos que me desejaram feliz aniversário. Chegando mais próximo não fica tanta sombra. É que tá sombra aqui, dos dois lados aqui. Mas chegando bem próximozinho aqui, ó. Vocês gostam de ver até os poros do Ariel, né? Chegando bem próximo aqui tá bom. Então é isso. Um beijo no coração, muita paz, muita luz a todos.